pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, pessoal, em meio a essa greve que acontece na rede estadual de ensino, tem chamado a atenção a situação dos trabalhadores profissionais do ensino, do grupo de atividades da educação básica que atua na rede estadual, muito especialmente nas escolas estaduais. Eu quero chamar a atenção hoje, não é só para a SB, para a TB, tá? Para os professores da rede estadual, para os técnicos de educação, para os analistas. Eu quero chamar a sua atenção para um caso muito claro, que todo mundo está vendo, está assistindo todos os dias, que é a atuação dos especialistas da educação. Vocês sabem também que recentemente a Denise Romano, esteve lá no Café com Política, participando de um debate com o Jornal Tempo, e o canal da Educação convida inclusive vocês a assistirem. E teve uma fala da nossa coordenadora geral do Sindiúte, a Denise Romano, destacou aqui que realmente causa indignação. Você entender que nós temos estados da federação e Minas Gerais paga o pior salário. Acompanhe esse trecho aqui deste episódio, dessa gravação, que eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. Vou continuar o vídeo, tá, gente? Porque hoje a ideia é falar sobre eles, é falar sobre os especialistas da educação. Segue o vídeo aqui, pessoal, com a Denise Romano. Eu vou soltar, acompanha esse trecho aí, gente. Isso é brincadeira. Acompanha aí na tela para vocês. Então, o total de perdas em relação aos reajustes de piso que o governo não praticou da forma correta são de 41,83%. Minas Gerais está em último lugar em todos os rankings de valorização e de condições de trabalho. Nós estamos com 20% da categoria efetiva e 80% com contratos precários de trabalho. Minas Gerais é o último colocado no ranking do INEP, que é um instituto que apura os números, é ligado ao Ministério da Educação. Nós estamos lá no último lugar, em todos os estados da federação, como o estado mais precarizado do país. Quer dizer o quê? 20% de efetivos concursados e 80% de contratos precários de trabalho. Em relação a piso, a mesma questão. Nós não estamos entrando no mérito de proporcionalidade, 40 horas, 24 horas, a discussão não é essa. A discussão é, os reajustes são devidos, eles não eram proporcionais, o reajuste do piso não é proporcional, e o governo aplicou para que ele chegasse sempre ao mínimo, que não é o que a Lei 11.738 preconiza. Porque a Lei 11.738 diz que o piso, mesmo que seja proporcional, é para nível médio de escolaridade. O nome para as pessoas entenderem, o curso normal, curso normal de nível médio, o magistério nível médio, que nem existe mais este curso nas escolas, é uma outra modalidade, mas o piso é para essa carreira. Sexta série? Não, do primeiro ao quinto ano. Ah, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinta série. Do primeiro ao quinto ano, nos anos iniciais do ensino fundamental. O piso é para esta formação. Em Minas Gerais, essa formação sequer consta do plano de carreira. A nossa formação no plano de carreira é licenciatura plena, ou seja, a professora tem que fazer os 4 anos na graduação, na licenciatura, para ser habilitada ao trabalho de docência. Então, Minas Gerais não paga o piso, pode ser, irônico, mas não é, né? É triste, é trágico. Não paga o piso nem proporcional, porque para pagar proporcional teria que ser proporcional à escolaridade que existe, que é condição, que é critério para atuação como docente no estado de Minas Gerais. Bom, pessoal, vocês estão acompanhando aí nesse momento, a fala da Denise Romano, ela que aconteceu lá no Café com Política do Jornal Tempo, e que eu convido todos vocês a assistirem, afinal de contas, um vídeo importantíssimo, especialmente no momento em que, desde o dia 4 de março, a rede estadual de ensino encontra-se em greve, gente, parada mesmo, total, porque existe aí uma recomposição em torno, mais de 41%, vamos dizer assim, que precisa ser reposto para os trabalhadores. Nós estamos com uma perda absurda de compra, preciso deixar claro isso para todos vocês que acompanham a educação em Minas Gerais, e não há que se falar nem reajuste, é uma recomposição, gente, de perdas que os trabalhadores estão tendo aí. Portanto, gente, a imagem ela diz tudo. E aí eu poderia estar falando de ASP, que até então recebendo menos que um salário mínimo. Até então eu nem sei como é que está a situação no momento, Que houve aumento do salário mínimo, a gente sabe que foi pouco. Eu quero entender como que Minas Gerais hoje está pagando, porque o governo já falou que vai mandar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Ao que parece, não encaminhou ainda. Se eu estiver errado, eu peço desculpa, depois eu vou estudar isso aí. Mas esse projeto ainda vai tramitar, então ainda temos um tempo aí
é grande para guardar o impacto, este reajuste, né, que o governo está concedendo de pouco mais de 5% para os trabalhadores, o que na prática não vai resolver o problema, até porque nós estamos falando aqui em recomposição, né, de perdas inflacionárias que chegam a mais de 40% no poder de compra dos trabalhadores. Bom, mas hoje o especialista da educação, eu quero chamar a atenção e peço muito que você indique aí, gente, que você marque o secretário de Estado de Educação, Rocieli Soares, que recentemente, participando de um evento em que eu estava presente, né, eu vi lá falando sobre algo que seria um projeto importante, que é aquele de aumentar a carga horária ou permitir que os especialistas da educação pudessem optar, pelo menos aqueles que têm um cargo, em ficar 40 horas na escola, gente, ficar de maneira integral na instituição de ensino. E a gente tem lei para isso, porque a gente sabe que o especialista da educação, ele trabalha muito, recebe pouco, não recebe a EJ, não recebe exigência curricular, porque não está ministrando aula, né, gente? Mas ele também é o responsável pelas organizações dos módulos 2, né, que é o chamado tempo fora da regência, ele que coordena as reuniões. Então, assim, fica 4 horas e 48 minutos na instituição de ensino. Além disso, todas as demandas pedagógicas, são os atendimentos a pais, são as reuniões, é a organização pedagógica da instituição de ensino, porque a atribuição do especialista ela é gigantesca. Não é à toa que ela está amparada na Lei 15.293 de 2024, que instituiu as carreiras dos profissionais da educação básica, sendo uma delas especialistas em educação básica, é o chamado EEB. É uma profissão, gente, é uma carreira muito linda, é uma carreira que envolve profissionais altamente qualificados, com uma formação muito boa, mas que não são valorizados pelo Estado de Minas Gerais. Acabamos de ouvir aí a Denise Romano falando da situação de todos os trabalhadores das carreiras da educação. E o canal de educação chama atenção para essa especificamente. Quando eu peço para marcar o secretário de Educação, Rocieli Soares, é no sentido de ele instigá-lo, sabe, gente, a refletir sobre a necessidade de permanecer, né, dessa possibilidade, né, de aumentar a carga horária dos trabalhadores para 40 horas. Acho que seria muito interessante, até porque nós temos trabalhadores que têm aí uma carreira no Estado e que poderia estar ficando mais tempo na instituição de ensino. Como é especialista de manhã, poderia na parte da tarde estar pensando na escola no dia todo. Como é especialista, atuando como especialista na parte da tarde, poderia estar na parte da manhã, pensando sobre o funcionamento, organizando essa questão burocrática, né, que exige, realmente demanda muito serviço para os especialistas da educação. O salário é baixo, realmente é uma carreira muito pouco valorizada. Nós sabemos aí que concursos não estão sendo preenchidos por especialistas, porque há muita vaga de especialista nos processos de designação. E eu vou dizer por quê, gente, porque ninguém quer ser especialista da educação. Está recebendo essa mixaria que o Estado paga, né? Preciso deixar claro também, porque aqui eu não estou falando que A é melhor do que B. O que eu estou dizendo, gente, é que essa carreira de especialista realmente ela precisa de mais valorização. Ela precisa de mais espaço na rede estadual de ensino. E essa ideia que foi apresentada lá pelo Rocieli Soares, que na verdade não é uma ideia, né? Porque isso já existe, essa legislação que fala sobre a atuação do especialista em 40 horas na educação. Mas o que a gente precisava mesmo era que o secretário de Educação ele pudesse, de fato, refletir um pouco mais, gente, sobre a implementação dessa lógica de 40 horas para os especialistas. Eu pergunto para vocês que estão assistindo o vídeo nesse momento, que são especialistas, quantos gostariam de receber integralmente, né, de ficar integralmente na instituição de ensino? Quantos que trabalham com 24 horas semanais e que não possuem outra carreira, outra função? E aí eu digo assim, porque o especialista ele não pode nem ser secretário de escola. Nós temos um professor que pode ser secretário de escola, o professor pode ter outro cargo de professor. O especialista ele somente pode ser, quando não é encaminhado para o órgão central ou para a superintendência regionais de ensino, ele somente pode ser professor. Então, imagina você numa profissão extremamente desgastante, que
que é de especialista, ainda tem um outro cargo de professor. Não é brincadeira, gente. Esse profissional, ele precisa de ter o seu reconhecimento. Então, dar ao supervisor, ao secretário de Educação, se ele puder realmente pensar essa ideia, seu secretário Rocieli Soares, do supervisor poder optar por permanecer 40 horas na instituição de ensino, vai ser algo muito positivo. E ninguém vai perder cargo não, tá, gente? Não adianta ficar pensando aí, se fizerem isso, se o secretário fizer isso, quer dizer que vai ter menos gente atuando no contraturno. Não. A ideia é permitir que o especialista que atue no primeiro turno, que trabalhe de manhã, por exemplo, só tem uma admissão, não tem outro cargo, não tem outra carreira, se trabalha como supervisor, ele possa optar em ficar 40 horas na instituição de ensino. Então ele ficar no contraturno, ele ficar na parte da tarde também. E aí, claro, não é exercendo tão somente a função de especialista ali, ajudando o segundo turno, mas pensando a escola e atendendo as demandas que são gigantescas por parte da Superintendência Regional de Ensino. É algo que tem que ser pensado, tá, gente? Porque, afinal de contas, não é uma carreira para qualquer um, né? Mas a gente está vendo aí muita gente que não entende, que não conhece, que não sabe da relevância e da importância da função de especialista. Tem gente aí atuando nas escolas, tá, gente? E aí a gente só vai diminuindo o papel do supervisor, porque se você enfraquece a carreira, é claro que a gente vai perdendo aquelas pessoas que são engajadas, aquelas pessoas que levam realmente a instituição a sério, que levam o trabalho a sério, e a gente ainda tem muita gente boa trabalhando por aí, viu? Tem muita gente boa atuando como supervisor na rede estadual de ensino. E por isso, o canal de educação pede para que você marque aí o secretário Rocieli Soares, para que ele possa criar, né, essa possibilidade, né, dos especialistas que estão hoje atuando na rede estadual, toda Minas Gerais, se faça um critério, que estabeleça uma regra, não há problema nenhum, mas que sim, que eles possam optar por permanecer 40 horas semanais. Todos eles? Não, gente, porque quem tem 2 cargos não vai ter como, né? Se você já tem 2 cargos, não tem jeito. Mas para aquele que tem um cargo, que está atuando na instituição de ensino e que queira melhorar a escola ainda mais, aumentando ali a sua carga horária para 40 horas, seria algo salutar, seria algo bastante positivo. Tá bom, secretário de Educação Rocieli Soares? Pense nisso, porque a ideia que você traz, né, de pensar com carinho sobre isso, é algo que a gente realmente precisa. E hoje eu faço esse apelo pelos especialistas da educação, que é essa categoria que está sofrendo muito, que está tomando muita pancada e é, com certeza, muito cobrada. Muito cobrada. Porque, afinal de contas, se a escola vai bem, o especialista vai bem. E é por isso que eu peço, sabe, encarecidamente ao secretário de Educação que pense sobre essa possibilidade de salvar essa carreira. É claro, gente, que muitos vão dizer assim, mas tem que entrar em greve, tem que fazer o pagamento aí dessas perdas inflacionárias, tem que fazer a recomposição. Sim, o debate passa por isso. Mas, por enquanto, gente, a minha ideia aqui é realmente levar essa informação até a Secretaria de Estado de Educação para que possa haver essa liberação tão importante, né? Que vai ajudar os gestores escolares, vai ajudar professores, vai ajudar a instituição num todo, porque quem tem a ganhar com isso não é só uma questão de salário, de valorização, de reconhecimento. Quando você toma uma decisão como essa, pode ter certeza que muita coisa vai trazer de benefício para a instituição de ensino. Um acolhimento com os estudantes, um acolhimento, um atendimento pedagógico para a instituição de ensino, que eles falam que é o grande coração, né, da escola. Tá bom, gente? Esse é um passo importante, é um passo necessário para realmente criar uma política de valorização aos trabalhadores da educação, tá, gente? Muito especialmente em relação aos supervisores escolares, aos especialistas que estão desmotivados, muito desanimados, extremamente sobrecarregados. Muito trabalho, pouco salário. Acorda, Minas Gerais. E a gente pede aí ajuda para a Secretaria de Educação, né, para que possa, quem sabe, mudar essa realidade aí. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.